2026 mal começou e você já se sente exausto? Se a resposta é sim, é possível que isso não seja um cansaço acumulado das festas de fim de ano, mas sim o seu cérebro te pedindo por ajuda. Porque se você continuar ignorando aquilo que o seu cérebro está tentando te comunicar nesse início de ano, não espere uma melhora repentina do nada ao longo dos próximos meses. O que o seu cérebro está tentando te comunicar, você pode estar se perguntando. Se você se sente exausta, cansada, tem dificuldade de desacelerar os seus pensamentos e se sente sempre em modo de alerta, o seu cérebro está te comunicando que você está em modo de sobrevivência. De alguma maneira, o seu sistema nervoso entende que existe sempre um sinal constante de alarme, de ameaça presente no seu ambiente. Então, por isso que você não pode descansar, por isso que você não pode parar de se preocupar, por isso você não pode parar de ficar pensando em todos os possíveis cenários negativos que vão acontecer se você sair de casa, se você continuar em casa, se você for trabalhar, se você for sair com seus amigos. O seu cérebro está constantemente te colocando naquele lugar onde parece que tudo que existe é uma ameaça constante à sua sobrevivência. E é isso que eu dou o nome de modo de sobrevivência. E se você continuar desse jeito, você vai passar o ano cumprindo as tarefas como se fosse um robô, dando conta das coisas, mas permanecendo nesse estado de alerta constante, sem conseguir, de fato, desenvolver essa segurança interna emocional que é tão importante para que você viva bem e não só sobreviva. E se você não fizer nada para sair desse modo de sobrevivência, você vai passar o ano empurrando os dias, cumprindo as tarefas como se fosse um robô, dando conta do básico, mas sempre com aquela sensação interna de que você vive apagando incêndio enquanto a vida passa. E antes que você se culpe por falta de organização ou comece a achar que você já começou o ano errado, então tudo está perdido, fica calma, que ao longo desse vídeo eu vou te explicar o que é esse modo de sobrevivência com mais detalhes e uma prática de como você pode sair dele. Meu nome é Tiene Rocha e aqui eu compartilho com você conteúdo de como você pode cuidar da sua mente e das suas emoções de uma forma prática, humana e, acima de tudo, possível dentro da tua realidade. Entender sobre o modo de sobrevivência é entender que, para o nosso cérebro, ele só interpreta dois tipos de situações. Ou você está vivendo em segurança, ou você está vivendo em ameaça. É assim, de uma forma bem simplificada, que o nosso sistema nervoso interpreta as situações do seu cotidiano. Seja uma situação tão simples quanto mandar um e-mail no trabalho, ou até mesmo ir a uma entrevista de emprego, ou sair de casa à noite para ir a uma festa com amigos. Tudo isso o seu cérebro está interpretando como: tá tudo bem, eu vou ficar bem, eu tô indo com amigos para uma festa, tá tranquilo. Ou, nossa, mas e se acontecer uma coisa, se eu for assaltada se eu estiver nessa festa? Essas interpretações, ou seja, essas maneiras de pensar, partem muito com base nas suas experiências pregressas de vida, mas também com base em alguma situação que pode ter acontecido na sua vida em algum contexto específico e agora está se ampliando para outros cenários da sua vida. Isso é o que a gente chama dentro da psicopatologia, que é a área da psicologia que estuda as doenças mentais de transtorno de ansiedade generalizada. Mas aqui eu não vou me aprofundar nisso. Aqui eu quero só te ajudar a entender que quando o seu cérebro está interpretando uma ida ao trabalho, uma ida ao supermercado, um trânsito, você pode enxergar isso como um sinal de alerta e de ameaça para o seu sistema nervoso, e isso vai transparecer sempre através dos sinais que o seu corpo dá. Se você percebe que o seu batimento cardíaco muda, a tua respiração fica mais curta, você começa a suar, o teu foco diminui, você começa a ter mais esquecimento. Isso você vai percebendo ao longo dos dias, ao longo das semanas e até mesmo ao longo dos meses. Por isso que é tão importante prestar atenção em si e nesses sinais, para que você reconheça quando o seu cérebro está te sinalizando que ele está batendo um alarme interno falando ameaça sobrevivência, ameaça sobrevivência. Mas será que de fato existe essa ameaça à sobrevivência? Para o seu cérebro existe. Então, de alguma maneira, você acredita que se você enviar um e-mail e esse e-mail tiver algum erro para o seu chefe, você pode ser demitido.
E aí sim, existe uma ameaça real sobre sobrevivência, até porque você depende do seu salário para que você se alimente, para que você viva. Realmente, você vai precisar aí investigar, talvez dentro de um processo terapêutico, talvez dentro de um processo de até mesmo de autoconhecimento individual, sozinho, o que o seu cérebro está tentando te dizer, como ele está interpretando as situações que você está vivendo no seu dia a dia. Entender isso é importante, para que você entenda porque o seu cérebro está avaliando tudo como um totalmente ameaçador. E você está internalizando esse estresse de uma maneira crônica, que aí entra na outra parte que é importante que a gente entenda. Hoje, a maioria das pessoas não se encontra necessariamente muito cansada por conta das muitas atividades do dia a dia, mas sim na maneira em como elas estão avaliando, ou seja, interpretando essas atividades. Muitas vezes essas pessoas ainda amam seus trabalhos, mas elas se sentem esgotadas por conta de um estado interno que acaba sendo desenvolvido por falta de cuidado com sua mente e com as suas emoções. Isso acontece quando você acorda já com o alarme tocando e percebe que de repente você já ultrapassou 10 minutos ainda na cama e está atrasado para o trabalho. O teu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, já aumenta dentro do teu sistema nervoso e você já fica pensando, meu Deus, como é que eu vou explicar para o meu patrão que eu me atrasei e o que eu vou fazer? E você fica já pensando negativamente sobre todos os cenários possíveis que vão acontecer e dar errado no trajeto da sua casa até o seu trabalho. Isso, ao longo do tempo, se repetindo de forma recorrente, acontece um acúmulo de estresse dentro do teu sistema nervoso. Entender que um nível adequado de estresse é natural e importante para o nosso desenvolvimento no dia a dia, mas quando o estresse se torna agudo e pior, crônico, ou seja, ele já deixou de ser um estresse momentâneo que acontece uma única vez e agora ele está se tornando um nível de estresse sempre constante, permanecendo ali naquele mesmo lugar, isso vai gerando dentro do teu sistema nervoso um cérebro cansado, ou seja, um cérebro exausto. Quando você ultrapassa o seu limite biológico, ou seja, quando você está com essa sobrecarga de estresse contínuo ao longo de muito tempo, o seu cérebro entra em hipervigilância. E o que isso quer dizer na prática? É que o seu cérebro vai começar a interpretar todas as situações da sua vida como uma ameaça constante. Ele vai parar de se sentir capaz de relaxar, porque o principal foco do seu cérebro é te manter vivo, ou seja, é fazer com que você sobreviva, não que você necessariamente viva bem. É por isso que, diante da sua avaliação, coisas que você fazia de forma cotidiana, como pagar um boleto, enviar um e-mail, dar uma saída, começam a ter uma proporção diferente. Ou seja, você começa a avaliar tudo como um perigo iminente à sua sobrevivência. Seja um perigo em termos de ameaça social, se eu não aceitar o convite para minha amiga, ela vai parar de falar comigo, eu não vou ter mais amigos. Ou em nível de sobrevivência de vida, como por exemplo, eu errei no relatório do meu chefe, pronto, vou ser demitida e nunca vou mais encontrar emprego. Esses tipos de pensamento que inundam o seu cérebro vão sendo desproporcionais de acordo com as situações que você vive. Ou seja, vão sendo pensamentos cada vez mais catastróficos. E isso aumenta o seu nível de ansiedade. E quando a amígdala, que é essa região dentro do seu cérebro que é responsável pelo processamento emocional, principalmente de emoções negativas como medo e ansiedade, ela assume o controle no seu sistema nervoso, você para de se preocupar com coisas que são corriqueiras, como comer, como beber, como coisas que não são tão importantes assim para aquilo que ela considera mais importante, que é lutar e fugir, ou paralisar, que são respostas naturais do medo. Então, quando você pensa que você não está tendo clareza de raciocínio, foco, atenção, é porque ela está colocando toda a tua energia naquilo que realmente é importante para a tua sobrevivência. E geralmente não são essas capacidades cognitivas, como foco de atenção, clareza, planejamento, tomada de decisão. Tanto que se você parar para pensar, quando você está cansado, você não quer decidir nada. Você está se sentindo fatigado, tudo que você quer é geralmente poder descansar e dormir. Por quê? Porque o teu cérebro está em tão
tamanha economia de energia que ele está funcionando só para as funções vitais que vão te manter sobrevivendo. É como se você tentasse ler um livro técnico tendo um alarme de incêndio soando ao seu lado. Você tenta ler após vez, frase após frase, mas mesmo assim você não entende nada e você está tentando, e tudo que você sente no final dessas tentativas é cansaço e desânimo. E tudo que você sente depois dessas tentativas é uma cabeça cada vez mais cansada, uma total falta de paciência e um corpo travado, simplesmente esperando o próximo desastre acontecer. Eu vejo isso quase todos os dias na minha prática clínica. São pessoas brilhantes, com muita competência, mas começam a duvidar da própria inteligência. Elas não perderam sua capacidade de execução, mas elas têm um cérebro que está exausto e por isso começa a sentir cada vez mais dificuldade de performar. E cérebros exaustos são biologicamente incapazes de tomar boas decisões. Então, para você que já começou o ano de 2026 esgotada, a mensagem que o seu cérebro está querendo te dizer não é se esforce mais, mas sim, se você continuar agindo desse jeito, eu não vou conseguir te manter sobrevivendo por muito mais tempo. Chega no momento que a exaustão emocional e mental, ela passa para um nível de esgotamento tão profundo que ela se torna o famoso burnout, quando isso acontece, obviamente, dentro de um contexto de trabalho. Ignorar os sinais que o seu cérebro está tentando mandar para você não faz com que você seja mais forte, só acelera o seu desgaste. Por isso que é tão importante entender que esse cansaço que você sente agora, esse nível tão grande de exaustão, não aconteceu da noite para o dia. Ele foi se acumulando ao longo do tempo. Da mesma maneira, o processo de recuperação desse sistema nervoso, para que você não tenha mais um sistema nervoso tão cansado, para que você renove ele, restaure ele, recupere ele, também é um processo. E como é que se dá esse processo? Esse processo ele vai começar com 3 etapas. Primeiro, ele começa com uma etapa de consciência. Você precisa ter consciência do seu nível de energia, assim quando você acorda. Depois de um determinado momento, eu costumo fazer o seguinte exercício para os meus pacientes. Coloca o nível de energia quando você acorda, no horário de intervalo do almoço ou do café da manhã, assim que você preferir. Mas eu prefiro assim que acorda, que aí já tem um horário da manhã, meio-dia, depois às 3 horas da tarde ou às 4, se você preferir. E ao final do dia, lá para as 8 horas da noite, ou às 9. Fica muito o critério de cada pessoa. Por que eu dou esse panorama desses 4 horários para que você avalie o seu nível de energia? Para justamente você ganhar essa consciência. Quantas horas eu fico com uma energia razoável? Que energia é essa? Logo que eu acordo, minha energia está 10? Ou minha energia eu já acordo já me sentindo cansado, querendo dormir mais, querendo não fazer nada? Minha mente já está ali super acelerada, ainda não aconteceu nada no meu dia. Então, ter essa consciência é importante. É importante você começar a entender, tá, meu nível de energia quando eu acordo às 7 da manhã até as 11 horas, ele está no nível de energia 8. Eu estou conseguindo produzir as coisas, eu consigo ter foco, eu consigo ter atenção, mas quando chega ali lá para as 1 hora, 2 horas da tarde, eu já sinto um peso, eu já sinto um cansaço, meu corpo já está pesado. E aí a gente entra no segundo ponto, consciência corporal. Se o primeiro ponto, que é para você perceber o seu nível de energia, que também está atrelado um pouco com essa questão de consciência corporal, mas é diferente um pouco, na consciência corporal, o que você vai prestar atenção? Você vai prestar atenção justamente, você está se sentindo como no seu corpo? Os seus ombros estão tensos? Você sente seu maxilar travado? Você sente que você não tem foco de atenção? Se desconcentra muito rápido? Se distrai com muita facilidade? Você não consegue manter a sua atenção focada? Você tem dificuldade com a sua memória? Muito esquecimento? Você não está tendo muita tranquilidade na hora de mandar coisas, ou seja, a execução das tarefas está te gerando um nível de ansiedade já mais alta, você percebe seu batimento cardíaco acelerado, você percebe a sua respiração mais curta. Começar a ter consciência de como o seu corpo está se comportando ao longo do seu dia é vital para que você aumente esse nível de percepção, tanto do nível de energia quanto você tem, quanto do que o seu corpo está te comunicando. E aí a gente entra no terceiro ponto. Como você tira o seu corpo desse estado de alerta contínuo?
Entendam algo. Quando eu falo corpo e mente, porque eles não estão separados. Aquilo que você faz com o seu corpo, você traz junto à sua mente. Aquilo que você traz à sua mente, você traz ao seu corpo. Isso tem um conceito da neurociência chamado de regulação top-down, que é de cima para baixo, ou bottom-up, que é do corpo para o cérebro. Esse conceito ele é simples, simplesmente para nos ajudar a entender qual é a estratégia de regulação que eu vou usar naquela hora. Quando a gente fala sobre exaustão, a gente está falando sobre um cérebro que ele já está cansado. Ele não dá conta de regular as emoções num nível de cima para baixo. Então, nessa hora, o que a gente vai usar vai ser o corpo. Então aqui a gente usa estratégias ou de movimento, então você pode sair para dar uma caminhada, você pode sair para contemplar o estado do local onde você está. Então, se você percebe, aí a gente já começa as estratégias dentro da vida. Por isso que eu amo a neurociência, é maravilhoso isso. Se você percebe que teu nível de energia caiu ali por volta das 2 horas, 3 horas da tarde, você tem uma área dentro do escritório que você trabalha, que tem uma área de verde, fica ali 5 minutos, inspirando e expirando de forma mais consciente e contemplando aquela área de verde. Só isso já gera um alívio mental. E conforme você vai colocando essas práticas na sua rotina diária, o seu nível de exaustão vai diminuindo e você vai dando, é quase como se você estivesse oxigenando o seu cérebro, nutrindo o seu cérebro, cuidando do seu cérebro, para que ele seja recarregado, para que ele seja reabastecido, para que ele se recupere dos níveis de estresse com os quais ele ficou ali sendo sujeito ao longo de todo aquele tempo que você foi estimulando ele de uma maneira muito intensa, mas sem dar o devido espaço de tempo de recuperação. Então, recapitulando, a primeira coisa importante é entender que o modo de sobrevivência é um estado de excesso de alerta que o seu cérebro se encontra. Para sair desse estado de modo de sobrevivência, você tem algumas formas de fazer isso. E eu compartilhei com vocês 3 formas possíveis. As 2 primeiras estão no nível de consciência. Ou seja, você, em primeiro lugar, vai ter consciência na sua energia ao longo do seu dia. Você se sente disposto, você se sente animado, você se sente motivado para executar as suas tarefas, ou você se sente desmotivado, você sente que você não tem força, você está se sentindo cansado. Essa é a primeira avaliação que você precisa fazer em 4 horários do seu dia que você pode escolher de acordo com a sua rotina que for melhor para você. No segundo momento, ainda nesse pilar de consciência, você vai prestar atenção no seu corpo ao longo do seu dia, executando as tarefas do seu dia. Então, se você prestou atenção como é que você fica no seu corpo, como você se sente ao mandar um e-mail, ao entregar um relatório, ao estar presente numa reunião, você está realmente ali presente ou você está distraído pensando em muitas coisas e esses pensamentos são negativos? Você está com o corpo relaxado ou está com o corpo enrijecido? Entender isso é entender se o seu corpo passa na maior parte do tempo em estado de segurança ou em estado de ameaça. Entender isso vai te ajudar no terceiro ponto, que é o último ponto, que é você começar a criar espaços de pausa e implementar isso na sua rotina, dando espaço para que você restaure o seu cérebro, dando espaço para que você recarregue o seu cérebro, ou seja, para que você reenergize o seu cérebro, aliviando a pressão do estresse dentro dele. Então, o que é possível ser feito? Se movimentar, respiração. Todos esses exercícios são exercícios de corpo para o cérebro. Por quê? Porque como o cérebro está exausto, ele não vai conseguir reavaliar o ambiente de uma forma que não seja uma forma negativa. Então, a gente começa retirando o corpo e a mente vem junto. Quando a gente traz o corpo para a segurança, a mente também vai se sentir segura. Se esse vídeo fez sentido para você, eu tenho um convite especial.
No dia 24 de janeiro, eu vou realizar a imersão saindo do modo de sobrevivência. Nessa imersão, vamos aprofundar em como reconhecer os sinais de alerta e aplicar práticas reais para criar segurança emocional. O link de inscrição para a imersão está aqui na descrição do vídeo. Não permaneça exausto nesse início de 2026. Comece a cuidar da sua saúde mental e emocional. Eu te espero. Caso você não seja inscrito no canal, clica aqui em se inscreva, não deixe de me seguir no Instagram e nós nos vemos no próximo vídeo.